A nossa agenda vai ser mais ou menos assim, gente. Teremos a abertura daqui a pouco, feita pela Leila. Maíra, acho que também tem uma palavrinha, não tem uma palavrinha. Nós temos, nós temos a abertura da Leila. Depois a gente pediu para as coautoras poderem fazer um zoom de um cerne daquilo que elas gostariam de destacar nos seus artigos, e isso vai ser feito por um intermédio de perguntas que elas próprias combinaram umas com as outras, e depois a gente abre para perguntas de vocês, comentários, né, que vocês tenham aqui presencialmente, e também as pessoas que nos acompanham aqui no Zoom. Nós estamos atualmente com 20 pessoas, 20 convidados que estão online. Interessante, né, Maíra, que a gente sempre escolhe fazer os nossos eventos em dias especiais. O KW 3 foi feito em um dos maiores dilúvios de 2023. E hoje, sei lá por que razão, a gente esqueceu de avisar as metroviárias, né, para não começarem a greve hoje. Podia ter começado amanhã, né, gente? Mas, enfim, fizeram sua greve hoje, portanto, o trânsito. Mas, felizmente, vocês conseguiram estar aqui, e quem não conseguiu estar conosco online também. Né? A gente tem isso gravado, né, isso, Diego? Então, depois, tá gravando, imagino, né? Ou só... depois vai para o YouTube, é isso? Então, ótimo, gente. Então, boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa aqui. Espero que vocês tenham uma noite super agradável. Leila, por favor. Eu começo o charme pelo microfone, né? Tem que saber utilizar, né? Qualquer um, né? Gente, boa noite. Super feliz de estar aqui com as minhas 4 lindas, maravilhosas, competentes mulheres. Júlia, a gente já se conhece há muito tempo. Vânia, nosso orgulho da Conselheira 101. Não posso deixar de fazer propaganda. Da turma 1, dos grandes escolhas do Conselheira 101. Cecília, também velha conhecida nossa, e Suzana, também, que tem prestigiado sempre o nosso evento. As 4, vocês não tiveram a oportunidade de ler ainda, eu tive, escreveram artigos maravilhosos, tenho certeza que a discussão vai ser ótima. E só para começar falando um pouco dessa série, e eu queria que a Maíra, que não vai falar nada, mas ela veio aqui, mas vai falar, porque elas, junto com o Daniel, foram os mentores intelectuais dessa série WCB Unframed, que hoje lança o último caderno. Queria salva de palmas para a Maíra. A gente começou em 2021, 2022. A parceria com a Bemim foi em 2020, né? A Bemim nos salvou, quando a gente não sabia como fazer evento virtual. Um ano depois, a gente desenvolveu esse produto para dar visibilidade para as associadas, para a causa, para circular as ideias que vocês não têm relevantes. E agora a gente está com esse aqui, enterrando os cadernos inéditos. Sempre convidamos, então, 4 associadas como autoras, e criamos uma pesquisa para traz dados inéditos para enriquecer o material. E no fim do ano, se não me engano, em novembro, quando a gente vai circular na entrega, a gente vai fazer um encerramento e um lançamento de um livro reunindo todos os ativos nesse caderno, para celebrar aí com vocês esse projeto. Foi muito bacana e deu muita visibilidade para a WCB. E também eu já me despedi várias vezes. Mas eu queria entregar esse projeto até o fim. Então, também estarei aqui no livro, sei lá. E aí sim vai ser eu vou continuar sempre apoiando a causa e a disponibilidade de vocês, a disposição do que maravilhoso. Os objetivos eram justamente. Na verdade, um dos objetivos do projeto é justamente poder dar mais visibilidade aos profissionais incríveis que a gente tem nas várias áreas. Tinha vários outros temas, que a gente gosta de criar projetos novos depois. E eu estou aproveitando aqui, a Lu me deu essa licença de eu aproveitar e avisar a vocês que depois de 6 anos, depois de ter substituído a Andréa Menezes, está aqui presente há 6 anos na WCB, que eu acho que é tempo demais, mas, enfim, foram 3 mandatos. Então, terminou meu 3º mandato agora em agosto. Brevemente, a sucessora será divulgada pelas atuais co-chairs, mas eu estou saindo
de Coursera, continua na WCD, a gente sai da WCD, a WCD continua na gente, né? Com muita alegria por várias coisas que a gente conseguiu realizar, e um pouquinho só de frustração de não ver um número mais alto, mas eu acho que essa é a frustração que a gente divide a cada matéria que sai, e que a gente vê que a diversidade, não só de gênero, ainda é uma realidade bem distante aí do que a gente gostaria. Mas a luta continua, estamos conversando, talvez lá com o conselho, da WPD, não sei, vamos ver, a gente vai continuar juntas, mas eu queria agradecer esse apoio todo de vocês e dizer que foram anos deliciosos e que ver o crescimento de cada uma de vocês é sempre um prazer e continuará sendo, tá? Obrigada, gente. Obrigado, Leila. Bom, então eu vou assumir de novo aqui o microfone, gente. A ideia é a gente começar, então, com esse painel. A Cecília começa, não é isso, Cecília? Então eu vou passar o microfone. Você tem o microfone do lado? Cecília, do lado direito ali, ó. Você divide o seu com a Suzana. Então tá. E a Vânia divide com a Júnia aqui. Vai lá. Só um minutinho, Cecília, que a Maíra vai. Vocês já participaram, em geral a gente começa com uma troca, e depois você. Não, essa pode ir aqui a pouco. Sim. 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 Eu aprendi essa parte e consegui repetir o processo. Então a gente começa aqui, mas é muito mais, né, gente, para a gente ter uma introdução, né? A professora Maria José, ela chegou agora, tudo bem, querido? Então a gente começa aqui com uma ênfase de cada uma dos estudos, né? E aí depois, certamente vocês todas aqui trabalham muito essa temática de riscos integrados, né? E acho que muito desse bate-papo vai ser rico. Eu vou fazer um papel um pouco desagradável, né, gente? Eu sempre faço consultas anteriormente, né? Porque eu vou ter que fazer o papel do timekeeper, né? Então, em algum momento, eu vou pegar de novo esse microfone e, lamentavelmente, vou dizer, olha, chegamos no nosso horário. E aí depois a gente continua o happy hour para quem estiver presencialmente. Cecília, por favor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pode começar. Daniel, muito obrigada pelo convite. Quando a Maíra me perguntou se eu gostaria de participar, eu prontamente respondi, não precisava nem saber de mais nada, porque eu acho que esse Unframed foi um grande gol da WCD. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui na última partida, né, ao lado de conselheiras amigas e, né, brilhantes. E, olha, notem o detalhe. Primeiro painel em que tem 3 conselheiros de cabelo branco. Estamos virando esse jogo. Eu vou começar com a minha pergunta para a Suzana, que foi minha inspiração do cabelo branco na casa da Heloísa Rios, uns anos atrás, aniversário da Elo. E aí ela falou assim, eu falei, como é que faz? Vai deixando. Aí a pandemia ajudou, e quando eu me dei conta do quão branco era, eu falei, não, a luta perdida, tchau. Bom, Suzana, eu achei assim, uma coisa muito legal do teu artigo, que você teve uma abordagem bem inovadora. Você fala assim, 3 dimensões do impacto que esse tema das sucessões tem nos modelos atuais estruturados, que, em geral, são seguidos. Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre esses impactos e também desse a tua avaliação. Assim, embora esse tema de sucessão tenha aparecido na pesquisa como uma preocupação dos conselhos, 33% das empresas, das respondentes, né, então, em relação às suas empresas, se disseram preparados para esse desafio da sucessão. Então, assim, é tão importante e só 33% estão preparados? Como é que você interpreta esse dado? É isso, né? Enquanto eu penso na resposta, deixa eu falar um pouco do meu cabelo branco, mas enfim, já está assim, não é da pandemia, há mais de 20 anos, resolvi saber quem eu era de verdade e gostei, e aí fui deixando. Para mim é um prazer estar aqui, para mim é um grande encontro, um reencontro, né? Essa casa que nos acolhe, nos acolheu em outros momentos, em projetos bem-sucedidos, outros bem loucos, né? Então, mas estamos aqui triunfando. E para mim, naturalmente, é um projeto que muito me honra, né? Fazer parte
WCD e fazer parte dessa missão, acho que é tudo isso um grande privilégio. E aí, Cecília, como que eu pensei, né? Primeiro, assim, falar de sucessão é de fato um tema muito recorrente em toda organização, e ainda mais pensando no portfólio de organizações que compõem a WCD, né? Eu fiquei pensando, raios, que desafio escrever para essas mulheres que podem dar aula sobre isso, que devem ter planos bem estruturados, espetaculares e tudo mais. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia trazer, não é, de significado ou minimamente para promover aqui um debate. E aí eu comecei a pensar sobre as coisas com as quais eu estou me encontrando, e algumas, inclusive, assim, que têm exercido sobre mim, assim, muita curiosidade, não é? Uma delas é o tema da longevidade. Inclusive, viu, Daniel, eu brinquei que todas nós aqui poderíamos ser uma blusone, né? Porque estamos indo super bem, não vou falar a minha idade, mas estão todas muito bem. Alguma coisa esse grupo faz de muito curioso, de muito revelador. Mas, enfim, então, um tema é a longevidade. Talvez a organização na qual eu esteja suscita esse tema o tempo inteiro. E eu, enfim, como estou envelhecendo, também quero aprender mais sobre isso. O outro é o tema da inteligência artificial, né, que a gente vem sendo bombardeado por esse tema o tempo inteiro, e eu digo assim, os grandes encontros de pensadores e futuristas é para falar se a gente vai ficar ou se as máquinas vão assumir o nosso lugar. Então, eu acho que isso é um fato que impacta as organizações. E o terceiro, igualmente relevante, mas que eu acho que já vem de algum tempo, e naturalmente hoje se falou muito ainda em pandemia, né, como essa coisa foi forte na nossa vida, as novas formas de trabalho. Então, ainda há pouco ali no coquetel a gente falava, nossa, se alguém me convidar para trabalhar e se pelo menos não for híbrido, talvez eu não tope, né? Então, assim, são coisas que parecem inexoráveis, mudanças que vieram para ficar. E aí eu fiquei pensando apenas nessas três, porque a gente poderia aqui vislumbrar até muitas outras, mas fiquei pensando apenas nessas três, e fiquei pensando em como a gente faz gestão de pessoas, sobretudo o tema que eu resolvi abordar, que é a sucessão. E aí eu concluí que talvez a gente continue olhando para isso, pensando no pipeline de talentos, que quase sempre é alguém que a gente está preparando e não sabe exatamente se vai ou não vai ocupar aquela próxima caixinha, no modelo de organização extremamente hierarquizado, né, que tudo está meio previsível dentro de um nine box, nada contra, já odiei, já gostei, hoje acho que ajuda algumas vezes. Mas, enfim, fiquei pensando que a gente continua trabalhando com temas extremamente relevantes, adotando o mesmo ângulo, não é? Os mesmos pressupostos, não é? Quando, inevitavelmente, e aí já vou fechar, né, para dar oportunidade de todo mundo falar de um jeito equilibrado, né? Quando todos nós estamos sendo assaltados por uma agenda que é muito diferente, né? Então, para mim, não é a transformação digital, eu falo de mundo novo, porque é o único jeito que eu consigo resumir tudo que a gente vê de novidade, de novas demandas, assim, só para falar isso. Então, durante muitos anos, por exemplo, eu trabalhei com a agenda de diversidade pelo fato de ter vindo de multinacionais e tudo mais. Há 6 meses atrás, eu estava fazendo uma mentoria e letramento, porque eram coisas que eu não sabia mais falar. Inclusive, tinha medo de falar sobre elas, e a Júnia vai abordar o tema de reputação, e se fala uma coisa errada, de repente pode ser um estrago reputacional. Então, eu quis dar luz para essas coisas todas, não é, que são fruto de uma evolução e uma transformação socioeconômica, que necessariamente passa pelas nossas vidas, portanto, passa pelas organizações, e talvez a gente não tenha tratado isso no relevo que precisa. Então, termino assim, com esse zoom, para poder, então, eu fazer agora a pergunta para a Júnia. Não é isso? Então, Júnia, eu também li todos os artigos e vi a envergadura, né, e a qualidade de pensamento que tem aqui nessa sala, e qualquer uma de vocês que estão aí na audiência poderia estar ocupando esse lugar, então aqui tem muito brain power, né? E aí, quando eu li, eu fiquei pensando, assim, todos esses últimos eventos que a gente assistiu, não é? De organizações antes admiradas, no outro dia quase odiadas, ou minimamente trazendo um grande desapontamento,
E quando eu li tudo que você trazia, fiquei pensando, de fato, na importância do que é a reputação corporativa. Mais bem impressionada ainda quando você menciona o estudo da KPMG, que comenta que esse é talvez o risco mais relevante. Por outro lado, é o ativo mais intangível, não é? E, mais uma vez, também não deixei de refletir sobre os achados aqui das empresas que compõem o nosso portfólio, que, embora as pessoas ou as organizações entendam esse tema como extremamente relevante, apenas 66% tem, de fato, algo estruturado para trabalhar o tema da maneira como ele pede, não é? Então, assim, você que é uma mulher, não é, experiente, que domina esse território, queria muito que você compartilhasse com a gente, assim, as tuas reações quando você se depara com esses achados. Obrigada, Suzy. Boa noite a todas. Eu ainda estou numa fase, depois da pandemia, em que eu vou a um evento presencial e fico maravilhada de ver todo mundo de novo, assim, gente que eu não via há muito tempo, né, Lu? Tanto tempo que eu não te via. Então, estou assim, bem, feito criança aqui hoje, adorando estar aqui. Queria agradecer o convite, na verdade, revelar para vocês que no meu caso não foi um convite, foi uma convocação, porque a Maíra, ela tem esse poder sobre mim, né? A Maíra não me chama para as coisas, ela manda eu aparecer. Então, eu apareci, achei muito interessante que a questão do risco reputacional fosse considerada nessa publicação, e isso tem a ver com essa pergunta que você me fez, Suzy. Eu queria dar um passo atrás para encaixar a nossa conversa, queria fazer um arco de raciocínio aqui, eu vou convidar vocês para virem comigo. Tem um livro de um escritor japonês chamado Haruki Murakami, que diz do que eu falo quando eu falo de corrida. E esse título me chamou a atenção, porque eu tive um acidente em 2019, eu voltei a correr agora, e quando eu bati o olho nesse título, eu achei tão interessante, falei, o que será, né? E abri o livro e li, e é sensacional o livro, porque ele fala da corrida, do ato de correr, do esporte, do exercício diário, da disciplina, com uma abordagem tão inovadora, que mesmo que você ache que você sabe tudo de corrida, qual é o tênis, qual é o horário, a planilha, o que está certo, a passada, o pacer, eu vi uma abordagem tão interessante a respeito de temas que envolvem a corrida, que nunca tinham me ocorrido, e esse título ficou na minha cabeça. E hoje de manhã eu estava correndo, eu voltei a correr, né? E eu me lembrei do título do livro e disse, é isso, eu queria escrever um livro chamado Do que eu falo quando eu falo de reputação corporativa. Porque tanto quanto correr, as pessoas acham que correr é assim, né? Você acorda de manhã, calça um tênis bom, bacana, vai para o parque, dá lá 5 voltas e está feito, aí mede lá o tempo e tal. É muito mais do que isso, é muito mais complexo, é muito mais rico, tem muito mais camadas que não aparecem, não surgem, e quando você vai descobrindo essas camadas, você vai se interessando de uma maneira pelo tema, e vai vendo a riqueza que tem ali, e o benefício que aquilo é. Por isso eu fiz esse paralelo, eu acho que eu vou escrever esse livro, se a Maíra me ajudar, eu vou escrever do que eu falo quando eu falo de reputação corporativa, e o paralelo é o seguinte, todo mundo acha que entende de reputação, eu sei o que é reputação corporativa é o que falam de mim, né? E tá bom. E aí, como as pessoas não entendem direito, e aí no ambiente, vamos lá para o ambiente dos conselhos, né? Vamos sentar numa reunião de conselho. Reputação corporativa, geralmente, os integrantes de um conselho não dominam o que seja aquilo, acham que entendem daquilo, assim como acham que entendem de comunicação. É outra briga eterna minha, né? A briga da minha vida. E acabam subestimando a necessidade de medir, monitorar, acompanhar, construir, reconstruir a reputação corporativa, deixam para depois, porque aquela coisa é como se fosse uma caixa preta, alguma coisa que eu não quero mexer, porque eu não sei direito o que tem lá atrás, e quando alguma coisa, eu já ouvi isso de um conselheiro, não tem problema, porque quando alguma coisa acontecer, a gente chama um especialista, ele vem aí e resolve o problema, e não resolve o problema. Vai custar muito mais caro, vai demorar muito mais tempo, e o que eu estou falando, eu só estou vendo cabecinha fazendo assim, eu sei que vocês sabem disso, e é por isso que eu me dispus a vir aqui hoje a escrever esse artigo e dialogar aqui, porque eu sei que este é um ambiente
onde esse tema pode ser abordado com esse grau de profundidade que ele requer e que é necessário. Então, a gente volta ali, né? Do que eu falo quando eu falo de reputação corporativa. Eu falo de uma coisa que hoje é fundamental para qualquer negócio, de qualquer tamanho, seja uma organização do terceiro setor, seja uma empresa pequena, seja uma startup, seja um grande conglomerado. Eu falo de licença social para operar. Esse é o nosso pesadelo, né? É o pesadelo de qualquer organização hoje em dia, a tal da licença social para operar. Quem constrói a licença social para operar é a reputação, certo, Lu? Quem sustenta a licença social para operar é a reputação. Quem garante que a licença social para operar esteja válida todo dia, quando você abre a porta de manhã e continue valendo quando você fecha a porta à noite, é a reputação corporativa. Portanto, se os conselhos não observarem essa questão e não observarem com a profundidade e com o olhar estratégico que ela merece, nós vamos estar perdendo muito tempo, muito dinheiro, porque no fim das contas, quando eu falo de reputação corporativa, do que eu falo quando eu falo de reputação corporativa? Eu falo de valor do negócio. Agora, como é intangível, né, eu não ponho na planilha, eu não consigo medir. As áreas que lidam com isso dentro das empresas têm muita dificuldade, às vezes elas não são o core, elas ficam ali, as meninas da comunicação, as meninas de relações institucionais, eu tenho ódio dessa expressão, as meninas, né, as meninas disso, chama as meninas, como a gente não consegue introduzir esse tema adequadamente no conselho, quando o leite derrama, a gente vê acontecer, e aí eu teria 200 cases para contar aqui, acho que não é o caso hoje, eu vou até passar para frente a bola aqui, mas essa é a grande questão, ou a gente convence os conselhos a serem os guardiões da reputação corporativa, com tudo o que isso significa, com todas as camadas. Reputação corporativa é a atração de talento, reputação corporativa é a capacidade de dialogar com as autoridades nos momentos onde as coisas são fáceis e principalmente nos momentos em que as coisas se tornam difíceis. Reputação corporativa é a atração de investidor. Reputação corporativa é a reposição do seu parque de fornecedores de uma maneira mais fácil, uma maneira mais fluida. Reputação corporativa, no fundo, é tudo. É a imagem que você projeta para fora, é o que sustenta o seu negócio. Essa, para mim, é a missão mais nobre do Conselho. Considerar que a reputação corporativa é a sua missão e tratar dela onde quer que seja. E aí, onde é que trata a reputação corporativa? Trata numa cadeira do Conselho, traz especialistas para o Conselho nesse tema, trata num comitê, desenvolve com o comitê um plano de trabalho, né, para tratar para cuidar, para manter, observar, fazer a gestão da reputação corporativa, garante que a sua organização tenha profissionais preparados para lidar com isso, para não sair na hora do desespero, como acontece, e eu canso de ver, porque eu sou a pessoa para quem o telefone toca, né, chama o especialista, e o especialista chega lá e nessa hora consegue fazer muito pouco, porque a gente precisa voltar tantos passos para trás para entender o que está acontecendo, quando aquilo podia estar dentro de um plano, está dentro de uma gestão organizada, está dentro de existia um processo de mitigação já pensado, né, para garantir que a licença social nunca seja questionada, e ela não é, quando a reputação está no lugar, não é, existem vários casos e vários cases no mundo, então essa é uma missão muito nobre que o Conselho precisaria observar e abrigar. Eu ouvi uma vez de um conselheiro cujo nome eu não vou citar, um dos conselheiros mais reputados e respeitados do Brasil, já na faixa dos seus 70 e poucos anos de idade, um homem que passou a sua vida no mundo corporativo. Quando eu comecei a discutir esse tema com ele, ele falou, puxa, mas você não está nunca satisfeita, né? Você quer ser a diversidade dentro da diversidade. E eu disse para ele, não, eu só queria poder acrescentar um olhar estratégico a um tema que para mim é o coração dos negócios no mundo ultraconectado em que a gente vive. Nós vivemos de reputação. As empresas vivem de reputação, as pessoas vivem de reputação. Porque hoje, cada um de nós é uma mídia, cada um de nós consegue acessar como nunca antes todos os outros seres deste planeta, não? Então nós estamos vivendo a era da reputação. Eu não sou a diversidade dentro da diversidade, né? Ele queria dizer que eu era uma mulher querendo acessar uma cadeira de conselho, portanto uma diversidade, e a minha formação era uma outra camada de diversidade.
E eu saí de lá muito chocada e nunca mais voltei. Mas tudo bem, isso é outra conversa. Para tocar o nosso dia aqui, eu queria fazer uma pergunta para a Vânia. Eu li o seu artigo, Vânia, e aí conectando até um pouco com essa questão de reputação, né, de quem é o dono da reputação corporativa, você aborda uma coisa semelhante no seu artigo, e você baseia nessa pesquisa feita para esta edição do Unframed. Um percentual relevante das conselheiras, segundo a pesquisa, 36%, disseram que nas empresas delas, o risco de cibersegurança é responsabilidade de áreas específicas. Então, ela chama as meninas da comunicação e elas resolvem o problema da reputação. Chama os meninos do TI, mas aí é sempre os meninos, né? Outra coisa que nós precisamos corrigir também. No seu artigo, você sinaliza que a cibersegurança não se restringe a uma área, não é um problema da tecnologia, de um comitê de compliance, mas permeia, você diz, processos, pessoas, informações e dados. Como é que você acha que essa evolução pode acontecer para que as companhias consigam se conscientizar ainda mais dessa estratégia? Obrigada, Júnia. Prazer estar aqui com você também. Gente, boa noite. Quero mais uma vez aí agradecer ao Daniel, à Maíra, ao time, né, da BMI, a Leila, né, nossa mentora mor. Estou muito honrada também por estar aqui nessa edição e, assim, agradeço, né, a presença de vocês aqui conosco. Agradeço também a todas que preencheram a pesquisa, né, que contribuíram para que a gente tivesse os insights para o que a gente escreveu aí com a ajuda do BMI. E o meu desafio, né, e aí depois vocês vão me dizer, após a leitura, era tentar falar de cibersegurança sem trazer o techniquez, e até para desmistificar o tema, principalmente quando a gente fala em conselho. Então, a minha abordagem foi falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo, né, do mundo mais conectado, né, como a Júnia falou, trazer para a nossa consciência, né, que nós, em 2022, foram quase 7 bilhões de ataques cibernéticos no mundo, nas organizações. O Brasil foi o segundo país mais atacado, né, na América Latina, e em 2018 ele foi o que mais atacou. Então, e que traz a relevância para a gente, né, sobre o cenário mundial que a gente vive, as organizações cada vez mais dependentes de dados, de conectividade, negócios que no passado eram negócios físicos, agora ou estão phygital ou já foram para o digital, na conversão total, e que isso traz uma mudança tanto de comportamento nosso, enquanto consumidores, e também na forma como a gente faz gestão dentro das nossas organizações. Então, eu quis trazer esse cenário, quis trazer esse enfoque, né, olhando a pesquisa. A parte positiva é que 73% das respondentes diz que o tema já é citado dentro das reuniões do conselho. Outro dado interessante é que em torno de 60% tem a informação sendo falada também quando se considera novos negócios. Então, eu achei boa a evolução, mas teve esse outro número, né, que ainda tem um percentual muito relevante, ainda atribuindo a cibersegurança para uma área mais técnica, como tecnologia, ou com uma área funcional, quando, na realidade, é uma responsabilidade de toda a companhia. E aí, o que eu quis destacar também aí? Há órgãos internacionais que colocam, já considerando a responsabilidade do board, e aí eu estou falando de forma muito agnóstica de empresa, de qualquer, trazendo realmente os órgãos institucionais que olham governança de conselho, da responsabilidade do conselho também de orientar o executivo da empresa em relação ao risco de cibersegurança. Mas aí vocês vão me perguntar assim, mas como é que o conselho vai orientar? Poxa, eu não sou de tecnologia, como é que eu vou orientar? E essa é a proposta, eu acho que, do artigo, para desmistificar um pouco disso.
O conselheiro ele não precisa ser um expert em tecnologia. Ele precisa saber como é que funciona uma governança de risco, saber quais são os frameworks que podem ajudar a companhia a fazer uma gestão de risco e fazer perguntas. Na verdade, a gente tem que saber fazer perguntas quando a gente está considerando uma análise e uma gestão de riscos. Porque a cibersegurança, né, um ataque numa empresa, como é que a gente fala, né, de invasão, onde os hackers podem obter dados, né, e às vezes até buscando resgate e exposição, podem sim afetar a reputação da empresa. E aí, outro ponto que eu acho que é importante, que também na pesquisa apareceu, que em torno de 61% também das pessoas que responderam colocam que em alguns conselhos, né, os conselhos já começam a levar pessoas que tenham expertise em cyber ou passaram a fazer o letramento, que aí é um banho de loja, né, uma visão high level do que é cibersegurança, dos riscos que a companhia pode correr, mas auxiliar ao conselho para que as perguntas certas sejam feitas para o executivo, apoiar o executivo para que ele possa ter uma estratégia e às vezes até orçamento. Eu tenho mais de 30 anos de tecnologia, não vou falar exatamente quantos, senão todo mundo vai fazer a conta aqui e eu pinto o cabelo, tá? Então podemos considerar que todas aqui temos cabelos brancos, ok? E eu tenho muitos anos de tecnologia e eu venho de uma jornada onde não só os riscos técnicos, eles realmente eram somente atribuídos à área de tecnologia. E eu acho que o nosso papel dentro dos conselhos é exatamente desmistificar isso e trazer essa responsabilidade para a companhia inteira. E eu concluo o artigo falando de cultura, porque a gente precisa construir uma cultura relacionada à segurança e que inclui segurança cibernética. Então, quando a gente fala que uma cultura ela vem top-down, então o conselho tem um papel fundamental nisso, junto com o executivo, porque eu não trouxe o número aqui, mas tem um número relevante de ataques que acontecem dentro das organizações que eles vêm por um e-mail, eles vêm pelo mau uso de funcionário. Então, se a gente não trabalha a camada de pessoas, a gente não vai dar sossego para o CISO, né? Para aquela pessoa que tem que ficar identificando, protegendo, respondendo. E um outro ponto relevante, que é uma pergunta importante para o conselho, para fechar, para entregar, para fazer a pergunta para a Cecília, que é uma pergunta, o quanto a organização ela é resiliente à cibersegurança, porque o que a gente hoje não tem dúvida é que todas as empresas são atacadas todos os dias, já conseguem responder, mas um dia pode ser que ela falhe. E aí a nossa capacidade de recuperação é que vai preservar, por exemplo, a reputação, o quão rápido a gente consegue retornar todo o parque tecnológico da empresa ou camadas que foram invadidas sem comprometer o negócio. Então, o convite que eu faço para vocês, independente de Technicase, é conhecer um framework de forma geral para que possam auxiliar, independente das áreas onde vocês atuam, com perguntas, porque é o nosso papel dentro de um conselho. Obrigada. Então, agora, a última, mas não é menos importante. Cecília, é muito interessante a abordagem que você trouxe, trazendo números da KPMG, falando de gestão de riscos, e também fazendo contraponto com a pesquisa que foi feita aqui pelo Unframed. Então, você cita, né, que nessa pesquisa, ela foi feita a partir de formulários com várias companhias, né, que estão listadas na B3, que os riscos regulatórios eles foram apontados como importantes por 96% dessas companhias
e desde 2017 eles são os riscos mais citados. E aí depois você pontua, dentro da pesquisa, né, que foi feita com as associadas, que existe uma percepção, né, de que mais de 70% dessas respondentes qualificaram esses riscos também como muito importantes. Então, queria que você colocasse a sua visão do que você trouxe no artigo para compartilhar conosco. Obrigada, Vânia. O que eu estou percebendo é que tem uma coisa que permeia todo o assunto risco, é aquele negócio, né, que né, mãe só muda de endereço, parece que tratamento do conselho em relação ao risco também só muda o endereço, mas é tudo igual. Então, assim, o que eu diria em relação a risco regulatório, toda a minha vida profissional foi em ambientes altamente regulados, porque eu sou do mercado de capitais, então fui no mercado financeiro e mercado de capitais a vida inteira, fui de instituições né, do mercado, fui de IBMF, de Bovespa, de CVM e trabalho com regulação e compliance há 30 anos, na consultoria, que montei depois de 12 anos, então já faz a conta, e o que eu vejo, risco regulatório é uma questão super sensível à supervisão e enforcement. Então, assim, quanto maior a supervisão e enforcement, maior a atenção que é dada à questão do risco regulatório. E por exemplo, no caso específico do mercado de capitais, que a gente tem um órgão de autorregulação, que é a BSM, quando você pega épocas de uma BSM Paz e Amor, o mercado relaxa, e aquilo que a gente tinha já como áreas que estavam encaixadinhas, rolando bem, todas desandam, né? Porque, assim, o cálculo é sempre aquele, assim, bom, quanto custa estar no risco de ser pego? Se a gente for pego, a gente chama, né? No caso, é o especialista também. Então, o que eu acho, a gente verifica, embora o risco esteja super presente, então as companhias dos segmentos diferenciados de listagem apontam como o mais importante, sempre dentre os 25 mais importantes nos últimos 6 anos, o que a gente vê é que há uma baixa maturidade em relação a essa questão do risco regulatório, né? E o que se vê mais é um cumprimento burocrático, é um check the box. E para se tornar uma ferramenta estratégica, a gestão de risco regulatório teria que ser abraçada pela alta administração. Agora, o abraçado pela alta administração tem que ser efetivo, porque, assim, também 70% das respondentes falaram que a questão de risco regulatório passa regularmente no conselho, pelo menos uma vez por ano, uma vez, 6 meses, a cada 3, né? Agora, o engajamento tem que ser demonstrado pelo investimento, então, recursos financeiros e recursos humanos, porque senão você não consegue mapear os riscos, né? Depois ranquear os riscos para eleger prioridades e você construir um plano, o que eu vou mitigar, o que eu vou esquecer, assim, sei que eu estou sentada em cima do formigueiro, mas não dá para fazer nada agora a respeito, né? E aqueles outros que falam assim, não, nós vamos por risco mesmo, porque, digamos assim, no apetite de risco da empresa está dentro, né? Eu acho que, assim, super importante é desenvolver uma cultura de compliance, né? Uma cultura de compliance assim, a alta administração tem que mostrar que valoriza o cumprimento das regras, e principalmente quando os setores têm regulação específica, né? Quer dizer, todo mundo é regulado, mas aqueles de regulação específica, aqueles que dependem de uma autorização governamental, ou mesmo de uma entidade administradora de mercado para operar, esses têm que ter mais cuidado com esse risco. E aí o que a gente vê é que, em geral, o que se desenvolve é uma cultura punitiva. E a cultura punitiva é péssima, porque, assim, todo mundo esconde até não poder mais. E a hora que a coisa chega no conselho, não tem mais o que fazer. Aí é chamar a Júnior e falar, vamos ter risco reputacional, ver se dá uma ajuda aqui para a gente e tal, porque já, assim, grau de liberdade zero de você reverter ou controlar a ação, né? Então, eu acho que, assim,
uma cultura que você demonstre, olha, o interesse não é achar o culpado, o interesse é entender por que a falha ocorreu, o interesse é saber como é que mitiga, como é que nós vamos mudar processos, né? Ou como nós vamos estruturar processos para que eles já nasçam dentro do arcabouço regulatório. Então, assim, o que a gente mais vê e que dá mais problema é que os processos operacionais são construídos dentro de uma lógica do que é mais simples, o que é mais fácil, o que faz mais sentido, né? Só que aí você tem uma regulamentação que fala, olha, você tem que ter segregação de função, segregação de acesso, você tem que ter registro de decisões, você tem que ter, enfim, uma série de providências, né, que demonstrem a efetividade dos controles internos digamos assim, do gerenciamento do risco, e que são descumpridos. Então, eu acho que, assim, além do tema ir a conselho, eu acho que é fundamental que você tenha um comitê que acompanhe de perto, porque para o conselho vai um PowerPoint que é feito pelos executivos que vão mostrar o que eles querem. Eu tive até uma oportunidade de uma vez assistir uma situação em que, assim, tinha uma mentira ali para o conselho, né? Eu não era conselheira nem nada assim, mas eu estava presente nessa reunião, e assim, aquilo, se você tivesse um comitê seguindo, ele poderia pedir os documentos e tudo, e aquilo não passaria daquele jeito, uma coisa que foi, assim, muito deslavada, né? Então, acho assim, o acompanhamento por um comitê é muito importante. E a outra coisa é, assim, você ter um enfoque de que cada um tem que saber o que faz. Quando a gente vai num lugar e a pessoa fala assim, não, o que resolve aqui é um cara forte de compliance, você já sai do ferrou, porque nem que você coloque um cara de compliance ao lado de cada funcionário, vai escapar a marcha. O que você tem que dizer é, olha, cada um tem que saber o que se espera que ele faça e como ele tem que fazer para fazer de acordo com a regulação, porque senão não vai funcionar, né? Não tem compliance forte que funcione, não tem mágica, entendeu? Então, eu acho que, assim, desde conhecer tudo que é risco que você está exposto, e principalmente você tem coisas do tipo, assim, áreas que geram o risco, né? Mas não são responsabilizadas por isso. Então, assim, na área, digamos, financeira de mercado de capitais, tem um conflito grande em questão comercial, né? Quem faz a venda, e depois quem vai fazer lá a cozinha da coisa, né? Então, assim, você vê que a área comercial está sempre falando assim, não, eu trouxe o negócio, agora o cara não quer deixar montar o produto. Não pode, porque tem uma moldura regulatória que vai dizer se pode ou não pode. Ou então, se ele vendeu para uma pessoa que não podia ter recebido aquela oferta, vai ter um problema também, né? Então, eu acho que, assim, o que eu achei mais interessante é que, assim, todo mundo convergiu, né? Quer dizer, o conselho está acordando, mas não troca. Obrigado, Cecília. Tá alto aí, Diego? Quem está no Zoom está me ouvindo bem? Maria Cláudia, você me ouve bem agora? Sim, ótimo, muito bem. Vai, ótimo, obrigado. A gente vai para as perguntas, então, agora. E aí eu queria apresentar, agora todo mundo conhece, né, Ana Paula Vitelli. Acho que vai de algumas rodadas da WCD, sim, sim. E aí eu queria dizer para vocês assim, né, gente, a gente tem aqui, além de uma parceira de vida, né, de KPMG, membro da WCD, que me convidou para participar da WCD inicialmente, a gente tem clientes da casa que são membros da WCD, né, como a Leila, por exemplo, querida, que está aqui, tem várias outras. Tem conselheiras, né, a Lilian, eu tenho o privilégio de ter no meu conselho aqui, além da Vicky Bloch, que hoje não está aqui, a gente finalmente conseguiu contratar uma executiva da WCD. Tá? Puxa vida, olha só, o Daniel vai percorrendo vários caminhos, né, Daniel? A gente está... Ele lidera aqui toda a área de clientes da DNI, eu pedi a ela que facilitasse agora o painel, para a gente ter de WCD para WCD. Nossa, olha só, não, e agora eu vou ter que dividir aquele papel do timekeeper, não é isso? De ser agora nós... então tá bom, tá bom. Pronto. Bom, então nós vamos abrir aqui para perguntas, é um prazer então estar aqui com vocês, aí vários rostos conhecidos de outros encontros da WCD e também de BMI já no passado, e vamos ajudar aqui agora as perguntas, que a gente começa aqui na sala e depois a gente abre
para quem está conosco no Zoom, até a gente, para quem estiver no Zoom, quiser mandar já perguntas, a gente vai ter aqui a Monique, acho que vai estar facilitando as perguntas que vão chegar das nossas participantes remotas aqui deste encontro. Então, perguntas, vou passar aqui o microfone, ou temos microfone, vamos passar aqui o microfone, e aí talvez seja mais fácil, a gente tem aqui, Daniel, você me ajuda depois com o tempo, quanto tempo a gente ainda tem, acho que uns 20 minutinhos, não é isso? Até as 8 horas, então para a gente dividir as perguntas, eventualmente, se a gente quer endereçar para alguma delas, ou se a gente quer que o painel comente, e a gente consegue então endereçar. Tem duas regras importantes, né? Sim. Perguntas curtas, não perguntas Isso. expectativas. Sim, objetivas. E direcionadas só para uma painelista. Então tá bom, regras já definidas aqui. Vou passar para você o microfone. Boa noite, meu nome é Andréa Menezes, quero agradecer aqui, Daniel e IBMI por receber-nos. Meninas queridas do nosso painel, é um prazer ouvi-las. Claro que o que vocês estão falando permeia o ator principal, que é a minha pergunta. A gente, como conselheiro independente, tenta enfiar na agenda, na pauta, tudo que vocês estão falando, né? Mas nem sempre a gente é muito feliz. Claro que quando o regulador é o Bacen, fica muito mais fácil, porque tem lá a política de cibersegurança, tem a política de reputação, tem a política da... O Bacen ajuda demais o independente, fico feliz quando eu estou numa instituição financeira. Agora, quando você não está, e aí eu preciso tomar um café contigo, Cecília, para eu reclamar da CVM, que eu acho que ela é muito frouxa, como é que a gente convence o presidente do conselho para colocar algumas coisas na pauta? E aí é a grande dificuldade do independente nesse sentido. Claro que a gente tem sempre uma vírgula que é coaude, adoro quando me põe no coaude, porque aí me ajuda, tá? Eu tento colocar isso de outro jeito, mas o que vocês aconselham para nós, independentes, para trazer esses temas, sendo que muitas vezes o presidente não tem esse objetivo? Andréa, a pergunta é para a Cecília em específico, é isso? Tá bem. Então, para quem quiser pegar aqui a bola, vamos lá. Vamos lá. Andréa, lá no artigo eu fiz uma receitinha ali de como convencer o conselho a olhar para risco reputacional, e como a gente tem mais ou menos o mesmo problema aqui, né? Segundo a Cecília, estamos todas no mesmo barco. No caso de risco reputacional, a gente tem cases recentes no Brasil, aqui, ó, na esquina, de empresas que se envolveram em questões muito sérias, né, na condução do seu negócio. Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem muito bem de quais, a meia dúzia que nós estamos falando. E esses cases estão documentados, estudados, e eles têm um custo estabelecido ali. A recuperação da reputação, ela pode ser quantificada em dinheiro. Tem TAC, tem tem acordo assinado com o Ministério Público, acordo assinado com prefeitura, Estado, com o pescador, é só fazer a conta, leva para ele. Fala, custou isso aqui, ó. Do ponto de vista reputacional, assim, o acordo custou tanto, e do ponto de vista reputacional, aqui, ó. Esse número resolve o problema. Ótimo, temos uma pergunta aqui, não é isso? Deixa eu pegar aqui o telefone. Boa noite a todas. Foi uma delícia te ouvir falar sobre sucessão. E a pergunta que eu queria fazer para você você discorreu um pouco sobre o cuidado, não em relação ao sucessor, porque eu acho que muito se fala sobre isso, mas em relação ao sucedido, a sucedida. Boa, essa não tá no artigo. Eu acho que os cuidados, primeiro, super obrigada pela pergunta, e o tema de sucessão é um tema estratégico, ele deve ser considerado em toda organização que visa a sua prosperidade e, sobretudo, uma boa governança, né? Primeiro, esse ponto. A outra coisa que eu abordo no meu artigo é que, inclusive, a sucessão do conselho também precisa ser discutida, né? Tem conselhos que eu conheço que os conselheiros estão há anos e não discutem a sua própria sucessão, mas quer que a turma, né, da executiva tenha todos os sucessores prontos. Tudo isso gera custos, né? Trabalhar um pipeline
em modelos tradicionais, isso gera um investimento relevante. E assim, eu não sei se tem não sei, eu acho que aqui a gente vai pensar junto, né? Porque, de fato, o meu texto, ele se propõe mais a fazer perguntas e provocar do que ter respostas prontas, porque a resposta pronta é a clássica, né? Você tem a sucessão, tem o mapeamento, e eu poderia aqui dizer que depois de todo esse debate, a gente demite o CEO, né? Porque deu um problema de reputação, não protegeu bem a segurança, né? Enfim, esbarrou nos problemas regulatórios e foi desligado. E a gente vai ter que ocupar essa cadeira com alguém de preferência qualificado à altura para não cometer os mesmos equívocos. E aí fica aquele sentimento, não é, de assim, tinha dois e um subiu e outro não, né? Aí eu acho que é um cuidado da organização em proteger essa pessoa nos seus sentimentos, o que não é uma tarefa trivial, né? Assim, não se ensina isso em organização nenhuma. Talvez hoje também, eu acho que com o advento da pandemia, e tem se falado tanto nas questões emocionais, não é? Exista mais espaço para se entender que quando um é escolhido, um é preterido, não é? Então, assim, é essa a primeira emoção que surge. Aí depois vem as questões racionais, por que não faltava isso, ou por que, enfim, tem todo, né, um bordão de questões. Mas o sentimento, primeiro, que quem não foi escolhido naquela ocasião é que, enfim, que sobrou, né, de certa forma. Quando é uma organização com muitas possibilidades, não é um multinacional e que tem filial e que tem outra série de outros escritórios espalhados no mundo, quase sempre o que a gente vê? Se encontra um projeto paralelo, né, para que essa pessoa tenha um fôlego e não se sinta desprestigiado. Quando é uma organização, por exemplo, como a minha, não tem para onde ir, né? Então, assim, porque ela está toda em âmbito nacional e se eu pudesse colocar um tempero a mais, alguns dos executivos são também acionistas. Então, assim, eu acho que é uma questão de como a gente humaniza as organizações. Isso não está escrito nos processos de sucessão. Eu acho que isso está na cultura, tão comentada aqui, de cuidado, de zelo e de atenção às pessoas, porque no final do dia, e eu acredito verdadeiramente nisso, assim, não tem mais espaço para pessoa e persona, não é? Assim, a gente é essa integridade de ser humano que sente, que tem fragilidades, e o que me agrada perceber é que as organizações, mesmo animadas por fatos duros, como foi o que todos nós passamos, e alguns ainda se recuperam dele, entenderam que, de fato, dá para ser gente antes de ser um papel, antes de ser uma posição. Não é assim, eu sou a Suzy, gosto de ser chamada assim, recentemente, assim, eu gosto de falar para pequenos públicos, não gosto de falar para grandes plateias. Eu sou da área de pessoas, eu praticamente sou conduzida a fazer isso porque é um atributo, né? O meu cérebro está bem treinado, vou lá e faço. Mas sempre é um perrengue, porque nas minhas, né, todas as dinâmicas de personalidades, eu sou um I, né? Eu sou super introvertida. A quem não acredita nisso, viu, Daniel? Você é mais explícito. Mas eu sou de natureza introvertida. Quando eu comecei a falar mais disso, de alguma forma eu fui me libertando mais e, ao mesmo tempo, eu fui naturalmente me conectando mais com as pessoas, né? Então, assim, falar dos sentimentos deixou de ser tabu, né? Falar de fato, das nossas fragilidades e limitações e se colocar numa dimensão humana, eu acho que é próprio do ser humano e assim deveria ser encarado. Então, acho que não está na pauta, não está nos manuais, mas pode estar no coração e na cabeça de mulheres como a gente aqui, que possam influenciar outros homens e outras mulheres nas nossas organizações. É tudo que eu consigo elaborar agora. Eu sou Isabela. Vocês me ouvem? Sim. Eu queria fazer uma pergunta à Vânia. Vânia, você falou e destacou a importância, não é, de que o conselho, de fato, faça perguntas, não é? Embora não exista uma receita única, que perguntas você gostaria de observar conselhos fazendo sobre o contexto do risco cibernético no ambiente maduro? Obrigada pela pergunta, Isabela. Bom te ver. Olha, eu
indo na linha, né, sem pensar no técnico, né? Eu acho que no primeiro momento, né, a gente tem uma estratégia de cibersegurança, você tem orçamento para trabalhar, às vezes você tem que ajudar o executivo, né? Ele pode estar numa empresa que não necessariamente ele tem o orçamento para fazer isso, o suporte para fazer isso. Você tem? Qual o framework que você usa? Como é que estão os planos de contingência dos principais ativos da empresa? Você tem o suporte do executivo da companhia, né? Porque invariavelmente, às vezes, você fala com o CISO, né? Ele faz a apresentação, ele coloca o mapa de risco, ele coloca quantos ataques a empresa teve, uma estratégia. Pode ser algo muito simples ou pode ser algo mais elaborado, né? Você entender se a empresa tem um plano de resposta para o cyberataque é importante, né? Qual é o tamanho do time? A quem essa pessoa que toma conta de cibersegurança ela se reporta? Em que nível da companhia ela está? Né? Às vezes é uma pergunta, né? Você está falando com um executivo que ele é o executivo de tecnologia da empresa. E aí você vai entender, por exemplo, como é que ele apresenta o resultado da área dele. Você apresenta os resultados de cibersegurança? Às vezes a resposta é não. Então você pode começar a apresentar, você pode incluir isso na agenda com o presidente da empresa. Às vezes começa ainda pelo presidente da empresa até chegar no conselho. Às vezes nem está no conselho porque nem está na dinâmica do executivo. Então, às vezes, você começa com perguntas simples para você poder entender como é que está sendo feita a gestão de cibersegurança na empresa, para você ir para perguntas mais complexas. E você pode, sim, chegar à conclusão que você, enquanto conselheiro, você precisa ajudar. Não é só a gente fazer perguntas, né, não, mas sim, como é que a gente contribui para que aquela empresa ela tenha uma estratégia de cibersegurança a melhor possível e o quão resiliente ela é. Porque no passado, o foco que as áreas de tecnologia, né, porque começava com a área de tecnologia, a gente tinha um plano de resposta que eles chamavam de BCP, né, o Business Continuity Plan, em cima das suas funções de negócio, como é que você se prepara para responder a recuperação, né, dos seus principais ativos e sistemas da organização, e, por outro lado, você tinha um plano associado também à segurança. Isso, no passado, às vezes era feito de forma descolada, e até porque, quando você ainda não tem a vivência de como funciona a empresa, às vezes a empresa começa primeiro só respondendo a risco, sem fazer a conexão com o plano de recuperação. Então, a certeza que a gente tem que ter é que um dia todo mundo vai ser atacado. E a resposta e a pergunta que você vai fazer enquanto conselheiro é: em quanto tempo a gente consegue voltar a operar? Então, hoje não é mais assim, você é atacado, não. Se eu for atacado, quanto tempo você retorna às suas principais funções? Essa vai ser a pergunta mais importante para você fazer. Em quanto tempo você retorna se você for atacado? Eu queria só agradecer aqui a Maria Cláudia, a Luciana Nazar e a Silane também, que estão fazendo perguntas. A gente está anotando aqui, gente, mas vocês estão vendo que vocês estão super afinadas, né? As perguntas do Zoom estão aliadas com as perguntas da plenária, e por isso que a gente está seguindo por aqui, tá bom? Vamos lá, Cláudia, vai lá. Boa noite, gente. Que delícia ouvir vocês. Até pelas vozes, assim, vocês falam, soa como música aqui pra gente. Eu queria compartilhar uma impressão minha sobre como os conselhos, em média, têm tratado o risco, e aí eu ouvi de vocês, principalmente da Júnia e da Cecília, e vocês já vão entender por quê. Eu acho que para aqueles conselhos que têm uma pauta, né, onde pelo menos o tema entra em discussão, ainda que de forma burocrática, uma dificuldade que eu vejo é de ter as conversas difíceis, né, e muitas vezes a evitação das conversas difíceis vem pelo enquadramento, para brincar com o nosso unframed aqui, que as pessoas evitam de dar nome aos bois.
Uma coisa é o risco técnico, você vai dizer, todas as empresas estão sujeitas ao risco de ataques cibernéticos, riscos operacionais, né? Riscos climáticos, são coisas que estão fora do controle e o máximo que a gente pode fazer é se proteger, criar resiliência. Outra coisa são os riscos mais para o lado da reputação, para o lado de cumprimento de lei e de ética, né? É muito difícil, daí você começa a ir para as expressões genéricas, risco de regulação, risco reputacional. Tá, mas do que a gente está falando? Eu não vejo ninguém falar e nem imagino que a discussão vai ser nós temos risco de praticar uma fraude de dimensões bilionárias. Nós temos riscos de nos envolvermos em cartéis para todas as licitações que a gente participa, né? Nós temos riscos de prática de corrupção. O máximo que eu vejo é quando esses riscos estão lá nos níveis bem operacionais, né? Que é a empresa de transporte terceirizada que paga o cafezinho da polícia, do policial da rodoviária, que é a prática. Aí, no máximo, essa situação consigo observar, às vezes, sendo capturada. Mas os grandes problemas, os grandes riscos de reputação e de falta de conformidade legal tem a ver com cultura ética, ninguém quer falar, ninguém quer botar o dedo nessas feridas. Então, para mim, tratar o que eu tenho observado e que eu gostaria de ouvir de vocês, né, se vocês observam o mesmo, e o que a gente pode fazer para ter as conversas difíceis no conselho, porque só assim a gente vai evoluir, continuar mascarando, chamando fraude de inconsistência, não vai resolver. Aí tudo bem, entrou na pauta, o conselho viu a matriz, aqui temos um risco político de polarização, mas o que exatamente, né, que está nos colocando em risco? Então eu queria ouvir um pouco de vocês isso, se vocês observam, e como que a gente pode provocar de um jeito que a discussão saia. Eu vou pedir a gentileza, acho que só de uma responder, porque a gente está com o tempo quase estourado, de repente a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta, se der. Então, pode ser a gentileza aqui? Peço a parte chata aqui da... breve. Cláudia, eu já vi uma empresa fazer digamos assim, essa reconversão de curso, mas porque levou uma trombada absolutamente desconcertante. Então, assim, depois disso, o investimento foi matriz de risco, e aí entrar nos regulatórios fortemente. Então, assim, não pode mais ter aquela resposta, a indústria toda opera assim, mas se a gente quiser ter operação, tem que fazer isso. Ou então, toda a vida eu fiz desse jeito. Quer dizer, essa resposta não pode mais. Então, assim, nós vamos definir, então, que aqui então, tem que, sei lá, pagar a propina, então aqui nós não vamos entrar. Bom, e como é que vai ficar? Não vamos, porque, assim, não vale a pena, a gente vai destruir a companhia, né? E aí, sucessivamente, então, você estabelece a matriz. Aí, você também tem que fazer uma identificação de quem se alinha com a nova orientação e quem não tem meio termo, não dá para ficar, entendeu? Porque, assim, é maçã podre no cesto, vai contaminar o resto, porque vai ser o cara que vai falar, não, mas isso tem um jeitinho, isso a gente consegue, não sei o quê. E a questão é que, assim, o que eu falava de enforcement, entendeu? Assim, supervisão e enforcement. Se for frouxo, é difícil, entende? Porque, assim, é um caminho que parece um atalho. Tu fala assim, bom, por que eu vou dar toda essa volta se dá para eu pular o muro ali? Então, eu acho que, assim, o conselheiro, principalmente o conselheiro independente, eu acho que ele tem que começar pedindo para ver matriz de risco, e na matriz de risco ele focar essas questões, por exemplo, do risco regulatório, né? E falar assim, como é que nós estamos com isso? Quais são nossos pontos de controle? Como a gente mitiga? Deixa eu ver o relatório se for um setor regulado, você tem esses relatórios que são anuais, às vezes semestrais. Quero ver o relatório. Puxa, mas aqui está escrito isso. O que você quer dizer com isso? É como você falou, os eufemismos, né? Agora, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que, assim, é possível mudar a cultura, é possível reconverter. Eu vi uma experiência, assim, interessantíssima. Foi muito bacana estar próxima nesse conselho. Não, tá bom. No caso de risco reputacional, é só tomar o cuidado para não confundir com os riscos da operação, que vão causar danos à reputação.
tem muito mais questões que precisam ser observadas. Não é só, a gente vai ter se a fábrica pegar fogo, nossa reputação está ameaçada, né? É ultrapassar o risco operacional, é ir para a cultura, ir para questões muito mais profundas do que só a operação. Aí eu vou abrir a última pergunta, então, para quem eu vi que estava aqui. E aí, 30 segundos de pergunta, 1 minuto de resposta, é isso? Para a gente conseguir fechar? Obrigada, meninas todas, Suzy, Cecília, Vânia, mas exatamente aí que vem para você, Júnia, que foi brilhante na sua exposição, a pergunta. Tentando dissecar essas camadas que você falou, num contexto de um mundo hiperconectado e com tanta necessidade emocional de acolhimento, de humanização, o exemplo dessa semana de Johnson & Johnson, né? Como que uma marca como Johnson & Johnson, com todo o acolhimento naquela letra cursiva, toma uma decisão de colocar, de mudar o seu branding e, num segundo, isso num mundo hiperconectado, potencializa as reações emocionais, né, de toda uma geração que nasceu, e que isso é franchise risk. Então, como você disseca a reputação, não somente em wrongdoing, de não conformidade ou integridade, mas nos novos valores de uma sociedade digital e hiperconectada. É exatamente ultrapassando a sensação, a percepção, a ideia maluca de que risco reputacional vai nascer só da operação. Qualquer coisa que a gente faça dentro, qualquer movimento que você faça dentro da organização, ele precisa ser observado sob a ótica do risco reputacional. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu falar, se eu me comportar, se eu deixar de fazer, às vezes não é só o fazer, é o deixar de fazer. Quando você tem essa visão do risco reputacional em todos os seus movimentos, você acorda de manhã, qual é meu risco reputacional de abrir os olhos, né? Parece uma loucura, mas é o livro que eu vou escrever junto com a Maíra, do que eu estou falando quando eu estou falando de reputação corporativa. Tudo é reputação hoje. Tudo é reputação. E bate lá na licença social para operar. No caso da Johnson & Johnson, a explicação mais maluca que eu vi, maluca de uma das executivas, foi de que a gente mudou a marca porque as pessoas, hoje em dia, né, as novas gerações, elas estão tão acostumadas a usar tela e computador e tal, que elas não sabem mais ler letra cursiva. É o seguinte, você precisa ler uma marca, você precisa ler a marca para reconhecer a marca, então, assim, é um absurdo. Essa aí não passou nem por media training, não tinha nem Q&A, né? Q&A, todo esse material que a gente prepara para não só identifica o risco reputacional e já vai na contenção dele, né, na preparação das pessoas que vão falar sobre, que vão lidar com o tema, que vão falar publicamente. Essa moça não tinha Q&A, não tinha media training para ela, porque uma marca é o quê? É o olhar e reconhecer, né? Então, você veja onde chega a falta de preparo para lidar com esse tipo de questão. Bom, chegamos ao final do nosso evento. Eu sei que a gente teria muito mais tempo, mas não acabou totalmente. Eu tenho 2 recados agora aqui. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui, neste que vieram conosco. Agradecer aquelas que estão conosco no virtual. Eu quero convidar todas aqui presentes para a gente fazer uma foto em frente à lareira. E quem está no virtual, acho que a gente pode fazer, dá para fazer um print de tela, será? Né? Abrir a câmera e a gente faz um print também para quem esteve conosco virtual. E depois da foto tem um coquetel para a gente continuar conversando, tá bom? Então, muito obrigada a presença de todos. Vamos lá.